Boa noite. As atrapalhações sempre acontecem porque eu sou nova. Nós hoje vamos falar sobre a lei da reprodução. Primeiro eu queria comentar um pouquinho sobre reproduzir, que é reprodução, porque nós reproduzimos muita coisa. Nós reproduzimos ideias, nós reproduzimos pensamentos, nós reproduzimos imagens, reproduzimos histórias, reproduzimos fatos e até mesmo a nossa imaginação. Só que hoje nós não vamos falar dessas formas de reprodução. Nós vamos falar da reprodução física, da reprodução orgânica. E aí eu vou me dar o desfrute, né, de fazer um link fora do contrato, porque não é previsto neste capítulo do Livro dos Espíritos, mas eu vou fazer um link com o dia de hoje. Nós hoje tiramos esse dia para nos lembrarmos um pouquinho mais dos nossos afetos que já se foram, que apenas deixaram o corpo físico, porque a parte espiritual está bem viva e nós queremos que assim estejam. Alguns, pelo passado, pelo trajeto que fizeram na superfície da Terra, alguns deles ainda adormecidos, né? Outros já conseguiram galgar um plano maior, um plano melhor. Mas nós sempre estamos com esta esperança da evolução de todos nós. Tanto nós aqui encarnados, que um dia também deixaremos esse plano fisicamente. Mas aqueles que lá estão, que desencarnaram, também continuam num processo de evolução. E esta é a nossa esperança. A escadaria continua, né? É este o nosso objetivo. Nós queremos evoluir. Bom, mas então vamos ver o que é a reprodução. Reprodução é o nome que se dá a uma série de processos pelos quais todos os seres vivos transmitem vida a novos indivíduos e asseguram que a continuação das espécies. A reprodução dos seres vivos se faz através de outros pré-existentes. Então, nós vamos ver, assim acontece com os animais, né? Se não houverem mais animais, eles não vão poder reproduzir. E, às vezes, o meio ambiente dificulta essa reprodução e aí faz com que determinados números de animais entrem em extinção. Graças à ciência e aos estudos, né, alguns desses animais já se consegue reproduzir em cativeiros, né, através das células troncos e etc. e tal, que nós não vamos entrar neste mérito hoje. Mas nós sabemos que existe essa possibilidade. Os vegetais, né, olha, eu não sou uma pessoa assim tão observadora de vegetais, mas a gente percebe, a minha infância, eu brincava, vamos dizer assim, com uma série de vegetais que hoje dificilmente se encontra, né? Eu não posso afirmar que eles estão extintos, mas que provavelmente eles estejam numa linha de extinção. E este é um processo que acontece também conosco. Nós temos essa situação dessa reprodução para que nós não sucumbamos na natureza. Porque se nós não tivermos uma reprodução,
o ser humano acaba sucumbindo, ele vai ser extinto. Mas não se preocupe, nós temos a providência divina que sempre vai dar um jeitinho de manter um equilíbrio, né? Bom, no que consiste a lei de reprodução? Nós sabemos que ela é uma lei da natureza e que ela é essencial para o progresso da humanidade. Seca a garganta. Então, no livro dos Espíritos, tá? No capítulo 4 do livro 3º, a partir das questões, eu anotei porque eu não decorei, a partir das questões 686 por aí, eu me baseei, né? Eu não fiz a cópia total, mas eu me baseei a partir da questão 686 para elaborar este estudo. Então, ali diz que nas raças primitivas, nós, seres humanos, porque os espíritos não são inovação da Terra. Nós somos os mesmos que um dia já fomos brutos. Aqueles homens da caverna, aqueles que comiam os animais... Não vou entrar em detalhes, porque eu não quero baixar a energia que nós estamos aqui, que está muito boa. Então, tudo aquilo que os homens primitivos faziam, e olha o detalhe, gente, eles eram primitivos, mas eles não predavam o ambiente. Era apenas a sobrevivência, e para isso havia necessidade de certas atitudes, tá? Eles usavam a força bruta, em detrimento da força mental, da força espiritual e intelectual. Se usava daqueles homens das cavernas, né, que a gente dizia que puxavam as mulheres pelos cabelos. Hoje, até com o olhar, a gente põe as pessoas, cada um no seu lugar. Mas não existia esse desenvolvimento intelectual para que as atitudes pudessem ser dessa forma. Hoje, acontece o contrário. Hoje, o homem vai mais pela inteligência do que pela força do corpo. Embora, às vezes, a gente dê uma escorregadinha, né? E a gente diz que quando a cabeça não pensa, é o corpo que padece. Por quê? Porque nós já temos condições de pensar, nós já temos condições de diferenciar atitudes. E nós, às vezes, nos deixamos levar por descuido, por falta de atenção, por não querer mesmo, e a gente acaba usando a força bruta, né? E chegamos, às vezes, até a nos compararmos, né, com aquelas atitudes dos primeiros primitivos. Bom, nós já colocamos que a raça atual, ela procede dos corpos primitivos, né? E isso se dá graças à lei de reprodução. Porque senão, chegou a hora daqueles primitivos sucumbirem, termina tudo e nós não temos mais. Mas a lei divina, o nosso Pai maior é tão sábio, é tão perfeito, que nos deu essa condição de evolução. Então, se nós observarmos aqueles homens que viviam primitivamente há séculos e séculos atrás, e nós observarmos o homem de hoje, isso, no fundo, nos dá uma esperança de que nós evoluímos. Então, que nós vamos continuar evoluindo. E que a nossa evolução poderá até fazer com que este homem de hoje deixe de existir. O homem força física, tá? O homem enquanto matéria. Porque o espírito vai continuar evoluindo sempre. E quem sabe, alguns estudos nos relatam que nós chegaremos um tempo em que nós não precisaremos mais carregar esse peso bruto. Nós poderemos, daqui a alguns centenas, milhares de anos, nós poderemos nos deslocar com a força intelectual
né? Poderemos nos alimentar com como a espiritualidade, né? Quem sabe? Isso nós já temos algumas prévias do que acontece na espiritualidade, mas nós precisamos ainda estar aqui. Um dia não precisaremos mais. Então, agora nós voltamos para aperfeiçoar os nossos corpos. A tendência da raça humana, enquanto homem, ela é diminuir e quem sabe até desaparecer mesmo, tá? Mas outras raças mais aperfeiçoadas, que vão descender dessa nossa atual, substituirão e provavelmente como homens mais civilizados. Porque nós somos muito queridinhos, né? Sorrisos, amáveis, queridinhos, falamos doce, mas não nos espetem um espinho. Porque quando isso acontece, nós, às vezes, conseguimos perder toda a nossa classe e mostrarmos a nossa ancestralidade ainda existente dentro de nós. O aperfeiçoamento, então, destas raças pela ciência, que já está acontecendo, ela vai continuar acontecendo seguindo a lei da natureza, que também nos faculta este processo, tá? Através do homem, então, nós poderemos um dia atingir a perfeição. Por que não? Segundo o Espiritismo, este é um instrumento que Deus utiliza para nos auxiliar e para criar um ambiente, né, que seja mais favorável tanto à existência humana, né, quanto à nossa aproximação do nosso Pai Maior. A perfeição, então, é uma meta que nós temos na natureza. E se nós facilitarmos essa perfeição, nós estaremos atingindo aos desejos e àquilo que Deus nos colocou. A população terrena cresce, né? E houve, lá pelos meados do século XIX, um grande temor, né, de um estudioso. Existia Thomas Malthus, que era um clérigo, um sacerdote ligado à economia. Ele chegou a projetar, através dos seus estudos, das observações, o crescimento humano. E ele colocou que o homem crescia numa proporção aritmética. E que os alimentos, a forma que o homem se utilizava para suprir suas necessidades era numa progressão aritmética. O que quer dizer isso? A proporção geométrica, o homem crescia 2, 4, 8, 16, 32, 64. Isto é uma progressão geométrica. E a alimentação se dava, a alimentação que eu quero dizer, os proventos para suprir as necessidades humanas, numa proporção aritmética, era 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, houve por um determinado momento um temor muito grande de que, se continuasse nessas proporções, aquilo que o homem poderia produzir não iria satisfazer as necessidades de tamanho crescimento populacional. E aí nós tivemos, nesse período também, que foi logo antes de Kardec codificar o Livro dos Espíritos, onde consta tudo isso, a questão da lei de Darwin, né? Então, tudo isso não, como é que eu vou dizer, não passou de um grande temor, porque aos poucos as coisas foram se estabilizando. Porque Deus provê tudo para nós. Deus não criou o nosso universo e não criou o ser humano para passar pânico, né? Para desestruturá-lo. Isso quem faz somos nós. Nós que às vezes, pela nossa falta de fé, pela nossa
falta de atitude, nós entramos em pânico e nos apavoramos com as coisas, né? Deixa passar para a gente ver que tudo não passou de um temor. E assim foi com a questão das leis de reprodução. Hoje, o crescimento humano continua, mas ele já não é mais tão acelerado. E isso eu vou me permitir colocar na nossa vida. Olha, os nossos pais tinham famílias imensas. Era comum, porque a situação daquela época também era diferente. Como as atividades primárias desenvolvidas, o que as pessoas tinham? Filhos para ajudar nos trabalhos. Eram nas lavouras, eram na criação de gado. Quanto mais filhos tivessem, mais mão de obra teriam, né? Para poder produzir mais. Aos poucos, a variação nas atividades econômicas permitiu que o homem não necessite mais de tanta força humana. Então, automaticamente, as famílias começaram a diminuir, né? Na minha família, particularmente, não diminuiu tanto, mas de 7 do pai, 6 da mãe, nós ficamos em 5 filhos. Mas cada um de nós pode perceber essa diminuição no número de filhos. Hoje em dia é muito comum as pessoas terem 1, 2 filhos e tentarem parar por aí. Eu não estou fazendo crítica nenhuma, gente, até porque eu não tenho filhos, então é muito fácil eu falar, né? Eu disse, isso aqui era ideal para eu falar, reprodução. Mas a gente percebe isso na natureza. Por quê? Se nós continuássemos com aquela reprodução dos nossos familiares antigos, aí nós teríamos, com certeza, uma superpopulação. Mas as coisas vão encaminhando-se para que nós contenhamos esse crescimento de uma forma ordenada e natural, né? Basicamente. Bom, mas nós temos alguns obstáculos à reprodução humana, né? E como é que nós vamos entender esses obstáculos? Nós temos, basicamente, assim, ó, simplificando, 2 obstáculos à reprodução humana. As leis, os motivos naturais ou kármicos, que são decorrentes de faltas que a gente cometeu no passado, tá? Emmanuel diz que no quadro de interpretações da Terra podem indicar situações de prova para as almas que se encontram em experiências edificadoras, quando as pessoas precisam edificar situações ocorridas em determinados tempos passados. E nós temos também outro tipo de obstáculos, que são os obstáculos artificiais. Esses artificiais, eles são frutos da ação humana. O homem estabeleceu diversos métodos e medidas, até mesmo anticoncepcionais. E isso, então, são problemas que nos trazem para diminuir a nossa situação, a nossa evolução do crescimento, tá? Se nós considerarmos toda essa evolução pela questão espiritual, nós vamos reconhecer que entre os espíritos não existe esterilidade. Isto é uma atitude do homem, o homem que faz, né? Mas nada é tão isolado assim. Kardec perguntou ao espírito: são contrários à lei da natureza as leis e os costumes humanos que têm por fim ou por efeito criar obstáculos à reprodução? E os imortais responderam que tudo o que embaraça, tudo o que atrapalha a natureza em sua marcha é contrário à lei geral. Joana de Ângeles, tratando deste assunto,
disse que o homem pode e deve programar a família que deseja. Isso não é tão errado assim, tá? A família que convém, como ter um número de filhos, ter a época em que esses filhos vão nascer, né? Determinando cada um por si as condições para que tenham uma bela família, né? E que seja estruturada para atingir as necessidades que tem. O período, né, que pode ocorrer a maternidade, mas nunca se eximirá aos imperiosos resgates a que se faz jus, tendo em vista o seu próprio passado. Nós precisamos estabelecer essa conexão com o nosso passado para não perdermos este vínculo da lei natural, daquilo que está nos livros, né, nas indicações de nosso Pai Maior. Os filhos não são realizações fortuitas. Os filhos não são somente para o nosso belo prazer. Até porque, se fosse assim, quanta gente se equivoca e tem filhos achando que vai resgatar, né, vai suprir uma necessidade, vai proporcionar um bem-estar, e não é bem assim, porque um filho também traz dentro do contexto familiar preocupações e atitudes que devem ser desenvolvidas, né? Os compromissos são assumidos de modo a edificarem a família de que necessitam para a nossa própria evolução. Nós precisamos constituí-los para que nós possamos evoluir. Aí então se pergunta, mas quem não tem filhos não evolui? Sim, evolui. Existem outras maneiras que se pode suprir esse fator. Quantas pessoas de nós que ajudam na educação de filhos, sobrinhos, netos, parentes, ou trabalhos que se possa fazer, né, para compensar essa falta de não ter os seus para educá-los, né? Hoje eu recebi um convite para retornar ao meu trabalho na pastoral da criança, que eu já fiz um dia. Então, isso são situações a que nós possamos, né, nos predestinar a realizar para suprir as faltas que nós tenhamos cometido no caminho. Também não apaga tudo, tá, gente? Não adianta só fazer isso, porque não é bem assim. Bom, as leis da vida, então, fazem com que aqueles que são rejeitados, né, os filhos que nós rejeitamos por não permitir a concepção, eles vão bater à porta dos seus devedores ou dos seus credores em circunstâncias talvez muito dolorosas, complicadas pela irresponsabilidade dos cônjuges que agem com leviandade em flagrante desconsideração aos códigos divinos. Isso está no livro A Tempestade, que é um livro que foi psicografado por Divaldo Pereira Franco. Dr. Jorge André, que é um espírita que se coloca bastante em função do estudo também da reprodução, ele defende o planejamento familiar e diz que é uma questão de fórum íntimo do casal. Cada um sabe de si. Eu quero mais uma vez salientar, eu não trouxe esse estudo para atingir ou para julgar qualquer que sejam as situações, gente. Eu não estou em condições de fazer isso, eu estou fazendo baseado nas obras que eu estudei. Tá? As pílulas anticoncepcionais, segundo ele, têm suas indicações e muitos motivos. Esses motivos, que podem ser escusos ou não, tá? Estarão ligados ao seu uso. Se uma mãe deveria receber 3 filhos e não o fez, porque isso nós fazemos um planejamento
antes de nós reencarnarmos. Nós chegamos aqui com a lição toda pronta. Não quer dizer que nós a sigamos, mas nós temos um planejamento de tudo que acontece. Ficará com a carga de responsabilidade transferida para outra época. Eu deveria ter meus 3 filhos e eu não tive. Então, isso vai ser levado para uma outra época. Quando eu reencarnar novamente, se este for o meu propósito, eu vou tê-los. Ou fazendo a substituição, então, por um trabalho equivalente, né, que foi o que eu falei. Para algumas mulheres, existe uma limitação da questão da gestação. Outras são desajustadas e outras ainda sem razão nenhuma de ser. Tudo isso traz reações. Não se vai a degraus superiores sem que nós estejamos vivendo os nossos menores faixas de evolução. Nós precisamos evoluir dessa maneira. Começar nos baixos degraus para tentar subir cada vez mais. Será preferível, então, um espírito reencarnar num lar bem pobre, com as dificuldades de subsistência, do que ficar acoplado à mãe que fechou estes canais ao seu nascimento. Porque, assim como os pais têm esse projeto de reprodução, também os filhos vêm com um projeto de reencarnação para que possam ter a oportunidade de evoluir. Se os canais destinados à maternidade são neutralizados ou fechados, é claro que haverá distúrbios, principalmente ao psiquismo, isto é, na zona inconsciente ou a zona espiritual. Seria melhor, portanto, não opor obstáculo à volta dos espíritos a um corpo de carne, pois o espírita não ignora a importância do planejamento reencarnatório. Então, nós devemos que, antes de a gente retornar às experiências físicas, que nós tenhamos o comprometimento de receber como filhos um determinado número de espíritos. Aí nós vamos ver isso aqui num livro chamado As Forças Sexuais da Alma. Bom, aí, ainda neste capítulo, fala sobre celibato e casamento. O casamento, outro é um ponto também muito delicado para a gente colocar, né? O casamento não é somente um compromisso jurídico, é um contrato espiritual, de consciência para consciência. É a declaração para o coração, onde surgem os compromissos mútuos. Que compromissos são esses? Materiais, afetivos, morais e espirituais. Também nós não podemos dizer que é um ritual, uma união permanente. Ela deve ser harmônica, né? No capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata disso, foi colocado que Deus, não separeis o que Deus juntou. Tudo isso é obra dos homens e está sujeito às mudanças, pois as leis humanas mudam segundo os tempos, os lugares e o progresso da inteligência. O divórcio, na realidade, o desquite, o divórcio, apenas formaliza aquilo que já está separado. Né? Porque quantas famílias são constituídas por casais que moram na mesma casa, mas que já não cumprem o objeto jurídico de fato. Então, melhor seja que separem.
A lei imutável de Deus é a lei do amor. Isso não muda. Se nós vamos viver juntos ou separados, não tem tanta importância. Nós precisamos amar uns aos outros. A respeito do celibato, é colocado que, segundo a humanidade, nós precisamos, quando o celibato é colocado a serviço da humanidade. E aí, como ele é agradável aos olhos de Deus, ele é considerado meritório. Mas não um celibato para fazer-se impressionar, né, ou outras situações na própria sociedade. Também, neste capítulo, ele coloca sobre a poligamia, tá? Que a poligamia seria os elementos, tanto homem como mulher, terem diversos relacionamentos. Então, isso aqui ele diz que é uma lei humana, tá? Que tende a diminuir a partir do progresso social. Quanto mais nós progredirmos, menor vai ser essa questão de poligamia, que na realidade não tem uma afeição real. Ela se dá mais pela sensualidade do que pelo amor. E para nós, os ocidentais, nós não a reconhecemos como uma situação legal. Nós, por enquanto, né, nós sabemos que existe, mas ela não é uma situação legal. Já em determinados povos, né, principalmente os orientais, mas nós temos povos ocidentais que aceitam também a poligamia, o que não é, de acordo com a lei divina, uma boa conduta. Mas deixamos a que cada um faça o seu julgamento. O importante é que nós tenhamos amor uns pelos outros, mas amor por nós próprios. Que nós consigamos manter as nossas atitudes dignas em relação ao nosso projeto de evolução, de aprimoramento da nossa vida enquanto estamos na Terra, porque isso nós levaremos com certeza quando nós desencarnarmos e iremos para o outro plano, o plano espiritual. Era isso. Eu espero ter sido produtiva em determinados aspectos para que nós, pelo menos, comecemos a pensar sobre isso. Muito obrigada.